o ano de 2009, pegar aí temporada 2009 e 2010, eu acho que para mim é muito crucial, né, na Europa com o Barcelona, para essa mudança de estilo no futebol que a gente vê hoje. Para mim, aquele time mudou muita coisa do futebol que a gente vê hoje. Ali, na Europa, né, a gente tinha o Barcelona fazendo o que fez, né, ganhou absolutamente tudo em 2009, já não tinha ali um 10 clássico. O Barcelona não jogava com 10 clássico, jogava com uma trinca de meia, jogava com o Messi ali pela ponta e aí depois foi fazer o falso 9 pelo Guardiola, e aí entra também essa questão, né? O falso 9 já não era aquele 9 clássico mais, tinha aquele Barcelona, depois, né, veio a ter o Henry passou a jogar na ponta, o Messi jogava de falso 9, o Henry fazia a beirada do campo, então assim, muito por conta disso, para encurtar o campo, para aproximar mais os jogadores e para todos eles terem uma participação ativa e muita movimentação. Foi exatamente o que a gente viu naquele Barcelona, né? Então, assim, eu acho que isso acabou sendo. Não tem como, né? Você pega um time que faz o que fez, encantou acho que todo mundo que gosta de futebol, ficou encantado com aquele Barcelona de 2009, não tem jeito. E aí isso vai começar a ser copiado, né? Ou adaptado. Por exemplo, o Klopp, né, no Liverpool, para mim ele tem coisas ali daquele Barcelona de 2009, só que já muito mais adaptado, muito mais modificado, muito mais intenso, talvez, muito mais ligado. Não sei se ligado a palavra, não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Assim, acho que mais agressivo. E assim, no mesmo ano, no Brasil, se a gente for pegar, quem estava sendo campeão brasileiro era o Flamengo com 67 pontos, jogando um futebol absurdamente lento. E não vou falar preguiçoso, porque não era o caso, mas assim, absurdamente lento, sabe? Então, assim, se a gente for pegar a nossa realidade aqui, é muito diferente. E acho que passa, eu lembro muito daquela entrevista do Seedorf, no Bem Amigos, falando sobre o Ganso, que os jornalistas estavam emocionadíssimos falando do Ganso, aquela caneta que o Ganso dá. Foi aquele lance dele no São Paulo, não foi? Que ele dá a caneta contra o Botafogo. E aí vão falar do Ganso, falar, ó, e esse cara aí na Europa, e o Seedorf falou, ele não ia fazer isso aí. Ele não ia fazer isso aí porque ele já teria sido desarmado, ele não teria esse espaço. E aí, para mim, entra outra questão, só para eu fechar essa minha fala, que é uma fala do Xavi, que ele fala que para ele o futebol é definido muito em espaço e tempo. E certamente é uma coisa que ele puxa. E aí não é nem do Guardiola, é do Cruyff, né? Porque o Xavi é da Masia, da base do Barcelona, que foi, né, um projeto trazido pelo Cruyff, né? Que vem muito da laranja mecânica, das ideias que foram colocadas lá em 74, e o Cruyff aplica isso no Barcelona, e isso vai refletir nessa geração absurda que o Barcelona teve em 2009. Então, assim, nem 2009 foi uma revolução completa, assim, sabe? Não veio do nada aquilo ali. Veio de mais uma adaptação. Então eu acho isso muito, muito curioso, assim. Mas de fato passa por essa redução, né, do campo e desse futebol muito mais rápido, muito mais dinâmico. Passam a não caber mais. E aí vou colocar até uma outra posição. Acho que o 9 clássico, o 10 clássico tem sumido. Eu acho que o Neymar faz essa função, sim, mas já um pouco diferente. Eu acho o Neymar mais dinâmico, talvez, do que o 10 clássico. Ele varia mais, ele cai mais pela beirada. E para mim, uma outra posição que a gente ainda vê, mas que também tem diminuído, se a gente for pegar aí, né, o Ricardo até falou antes da gente começar, Liverpool campeão da Champions e Bayern campeão da Champions, não tinha os 5, o volantão clássico. Não tinha. Eram 3 caras, como você falou, né, Ricardo? Box to box. Então, Bruno, esse é um outro aspecto, né? A gente falar os 10 acabaram. Mas se você pegar a tendência dos principais potências futebolísticas, não tem mais o 10. Se você pegar o próprio Real Madrid, o Real Madrid tricampeão, você vai falar, o Modric é um clássico camisa 10?
Não acho. Não. Eu acho o Modric mais Também aquele não cara dinâmico. Mas esse Real Madrid tinha o camisa 5, tinha o Casemiro. Beleza. Mas agora vamos mais para a era moderna, mais próximo de nós aqui. Temos o Liverpool campeão da Champions com o Wijnaldum, Fabinho e o Henderson. Você vai falar assim, putz, quem que é o armador desse time? Os três. Os três conseguem dar uma pifada e encontrar uma bola em profundidade com velocidade. Quem que é o marcador desse time? Os três. Os três marcam. Os três colaboram. Então, eu acho que a mudança do meio-campo em si, né? Porque também a gente viu esses próprios meio-campos pisando na área para fazer gols decisivos. Vamos falar aí do Hinaldo fazendo gol contra o Barcelona, vamos falar de até da própria Premier League que eles fizeram 97 pontos, que esses caras pisonaram o tempo todo. Então, acho que é a mudança que o futebol moderno trouxe pra gente. E aí que tá, Brunão, que você foi muito bem, que você falou. Qual foi o start? Qual que foi o insight, né? Foi esse Barcelona de 2009, né? Eu acho que foi o grande insight, né? Que mudou. Porque daí depois veio um Bayern também, muito interessante de se ver, em 2013 já, sem o camisa 10. Sim. A gente viu o Chelsea também em 2012, que também não tinha o camisa 10, né? Então, acho que começou uma nova era do futebol, com esse cruyffismo mais Guardiola aí, que é uma mistura perfeita na minha visão. E se passa por aí. Eu acredito que vamos por aí. E aí, você, Matheusinho? Concordo total com o que foi falado. Tipo, eu acho que não... Eu não quis ser tão incisivo, mas acho que não cabe mais. É porque o 10 clássico que eu particularmente via era um tipo... Pra mim, vocês estão falando do 8 clássico, então, tipo, eu fico muito com isso na cabeça, assim, essa briga de 10 clássico, 8 clássico. Porque pra mim, sei lá, mais Falcão, assim, mais... Enfim. Mas, tipo, eu acho que foi levantado um debate muito bom sobre o volantão, aquele jogador 5, por exemplo, no Santos é o Alisson, que até melhorou o passe e tal. Enfim, no Flamengo tem o Pires da Moto grande, esse aí é brabo. Já nem tá mais lá no Flamengo. Tá mais não? Tinha, não, foi pra Turquia. Era o Arão, né? Mas ainda assim o Arão já não era mais um volantão, né? Eu já acho que tem uma qualidade um pouco maior, assim. Mas, tipo, eu acho que não cabe mais também. Mas, enfim, né? Vale muito do treinador, da filosofia de jogo do treinador. Se ele faz aquele jogador mais... No meu time, por exemplo, uma função que eu gosto muito é do falso 9. Eu adoro o jeito que o Firmino joga no Liverpool. Para mim é algo, tipo, de se tirar o chapéu pro Klopp. Ele não faz muitos gols, ele é até muito criticado por isso, não faz muitos gols. Mas ele faz o time jogar, ele gera jogo. Uma coisa que o camisa 9 clássico, aquele que empurra para dentro, tem uma boa finalização, se posiciona, não faz tanto, né? Sim, sim. Eu acho que o exemplo do Firmino é muito bom também, porque ele vem como um meia, né? E é colocado para jogar de 9, né? Com a camisa 9, só que ele nunca foi o 9 clássico no Liverpool. Nunca. Né? Nem quando ele jogava de 11, quando ele chegou lá, ele jogava de 9 clássico. Ele nunca fez essa função. E eu acho que, inclusive, o próprio Origi, que joga no 4-0 do Barça, que é um cara que tem até mais as características mais próximas de um centroavante grandão, também não fazia essa função, né? E não fez essa função contra o próprio Barça naquela virada que ele brilhou, fez 2 gols. Então, assim, é uma questão que passa realmente por isso que a gente falou da mobilidade, né? O cara tem que ter mobilidade, tem que ocupar, tem que ter uma movimentação muito constante. E eu acho que esse conjunto todo, né, a mudança do 9 sair da área, né, do atacante que ocupa teoricamente ali o mesmo espaço do 9 hoje, sair muito mais da área, como a gente vê o Firmino, o 5 clássico, que pô, no mesmo Liverpool a gente pode pegar o Fabinho, que ajuda muito a armação, muito mais do que o 5, do que o volantão, né, e o 10 clássico, que foi meio que distribuído ali para os 2 meias que jogam à frente, né, nesse tipo de esquema, fazem a gente entender um pouco o que acontece e que
se assemelha muito, como a gente falou, ao Barcelona de 2009, aquela grande inspiração para vários desses times de muito sucesso que a gente viu ao longo desse período, né? O Ricardo falou do Bayern, o Matheus falou do Liverpool, teve também... O Chelsea ainda tinha o 9, né? Naquele 2002 ainda tinha Então, o Drogba. Mas era o 9 que jogava bola, viu? Jogava muito, era muito técnico, né? Não era aquele cara grandão, ele era grandão, mas ele era muito técnico, então ele Vocês consideram o Ibrahimovic o 9 clássico? Não, então, essa questão do 9, o Ibrahimovic 9 clássico, você perguntou, Matheus? Foi, eu vou responder depois que eu vou dar uma pensada. Mas uma boa pergunta. A questão do 9, para mim, camisa 9, a gente sempre fala de camisa 9, para mim vem Washington Coração Valente, vem Alex Mineiro, vem aquele cara travado, Kleber Pereira da vida. E hoje, para mim, existem dois tipos de 9. Existe o falso 9, Firmino, que tem vários que fazem esse papel. Inclusive, eu acho o Luiz Adriano do Palmeiras também muito parecido, não tecnicamente, eu acho o Firmino mais bola tecnicamente, mas eu acho em função o Luiz Adriano muito inteligente para fazer isso. E existe o segundo tipo de 9, que é um 9 que me atrai muito, que é os estilos Jamie Vardy, que é aquele 9 que não é alto, mas que ele é rápido, que ele é intenso e ele participa do momento ofensivo porque ele é um cara que sabe jogar bola, não é aquele caneludo. Então acho que existem esses dois tipos de 9, tá? Hoje, que mudou drasticamente também essa função. E por que mudou? Porque eu vou bater nessa tecla do porquê mudou. Porque o estilo de jogo dos times mudaram, né? Antigamente a gente via muito aquela bola quebrada em cima do 9 grandão, para que ele conseguisse ganhar essa bola no alto e fazer um pivô, segurar, até mesmo ganhar uma faltinha. Quantas vezes a gente não viu na década passada o Aloysio Chulapa cavar a falta pro Rogério vir bater? Muitas vezes, porque eles quebravam a bola em cima do Aloysio, o Aloysio ganhava no alto, segurava a bola, o zagueiro vinha, dava por trás e ele caía. O Rogério ia fazer o gol de falta. Então isso a gente viu muito nesse período dos anos 2000 aos anos 2010, né? E isso foi e de novo o start foi o Davi Villa jogando de camisa 9 no Barcelona, naquele Barcelona de 2009. O Brunão até pode me confirmar que ele manja mais de Barça, se era o Davi Villa ou se era o Pedro. Eu acho que era o Davi Villa, não era? Qual 9 era Eto'o, não era não? 11 Villa. Ou 2011 era o Villa? 2011 era o Villa. 2009 jogando muita bola, inclusive. 2009 era o Eto'o, né? 2009 era o Eto'o, o Pedro jogava aberto. Não, era Eto'o, Henry e Messi. Nossa. E o Pedro depois, né? Quando o Eto'o sai para Inter. Aí o Pedro faz essa função depois, né? Exatamente. Exato. Mas você pode até falar assim, esse time também mudou isso também. Eu acho que também deu um start para começar a pensar diferente em relação ao centroavante. E hoje, se você falar assim para mim, o Ibra o Lukaku é gigante, forte, uma máquina. Mas eu não acho o Lukaku esse cara grandão parado. Eu acho o Lukaku muito móvel, aliás. Muito móvel. Forte, móvel, ele pifa o Lautaro diversas vezes. Então eu acho que mudou. E essa mudança tem alguns fatores que fazem essa mudança. E eu acho que o principal dele é a maneira como estão enxergando o futebol. Respondendo a sua pergunta, Matheusinho, agora que eu dei um tempinho para conseguir pensar, eu não acho o Ibra... eu acho o Ibra mais moderno, viu? Eu acho o Ibra mais adaptável, tá? Eu não acho o Ibra aquele 9 raizão, não, viu? Eu acho que ele consegue ficar parado lá na frente? Consegue, mas eu acho o Ibra com mais recurso do que rotular ele como um 9 paradão. Você entende? Eu acho essa discussão sensacional, de verdade. Porque, eu fico pensando, por exemplo, o Ibra, ele não é um jogador estilo Jamie Vardy, que é um jogador mais movimentador, que se movimenta mais, enfim, tipo Luis Soares. Ele também não é aquele 9, falso 9, tipo Firmino, e como o Messi jogou. Ele também não é um 9, tipo o 9 clássico. Eu não consigo colocar o Ibra em nenhuma dessas classificações, por exemplo. Porque exatamente como tu falou, ele tem muita técnica, mas ao mesmo tempo ele é mais parado. Enfim, mas eu queria falar 2 pontos. O primeiro era... Eu tinha visto a lista do IFHHS sobre os maiores times da década. E o Barcelona ganhou. E o Real Madrid foi o segundo. Eu achei justo o Barcelona ter ganho e tal. Não acharia absurdo o Real Madrid estar em primeiro.
Mas eu acho que isso que vocês estão falando é o que, para mim, é vital e é o ponto fundamental para esse ganho do Barcelona. Porque o Barcelona não ganhou só os títulos, o Barcelona reconstruiu o futebol. Foi literalmente uma revolução no futebol, aquele Barcelona do Guardiola. E para mim isso, talvez, pode ser uma visão um pouco utópica do futebol, mas às vezes isso vale mais do que um título para a própria história do clube e do futebol. Eu concordo. Sem clubismo, eu concordo. Sem clubismo mesmo. Eu acho que, só respondendo também a pergunta do Ibra, o Ricardo, acho que ele usou um termo que estava na minha cabeça, que era justamente o adaptável, sabe? Eu acho que o Ibra, ele pode até atuar, ele tem funções de um 9 clássico, né? Que é, o cara ganha no alto, ele sabe fazer pivô, sabe? Ele sabe brigar ali com o zagueiro, mas ele não se limita, sabe? Ele tem uma finalização longa absurda, né? O Ibra, acho que o Ibra do PSG, que é um cara que ainda tinha ali mais mobilidade do que ele tem hoje, né? O Ibra do PSG era absurdo, ele saía da área, ele dava cada pancada e assim, ele puxava a marcação, sabe? Ele fazia, acho que isso é muita passa muito por essa mudança também. Ele não briga com a marcação, ele puxa a marcação com ele. Sim. A responsabilidade do 9, da mudança do 9 hoje, acho que tem muito essa questão do encaixe na marcação. O cara não vai bater na marcação, ele não vai brigar com ela. Ele vai arrastar ela para fora, vai puxar o zagueiro ali. Quando o Ibra sai da área, ele vai puxar o zagueiro com ele, então ele vai deixar o espaço para um ponta, para um segundo atacante que está jogando com ele, entrar nesse espaço que sobra. Então, assim, isso eu acho muito bacana. E não quer dizer também, e essa discussão não quer dizer que não possam existir times depois de 2009 sem um 9 e sem um 10, né? Não é isso. A gente teve, por exemplo, em 2013, aqui no Brasil, o Galo, campeão da Libertadores, jogando, que para mim era um 9 clássico, que era o Jô. O famoso Cuca Ball era bola para o Jô brigava com o zagueiro, dava a bola nos pontas e dali saía a jogada. O Jô, para mim, era um 9 clássico naquele time do Atlético. Sim. Não, justo mesmo. E era um time com 2 volantes, com 2 volantão. Tipo, a gente não... Pode ir, Ricardo. Não, pode falar, Matheus. Manda bala. Não, eu ia falar que, tipo, isso que o Bruno falou, a gente não tá acabando com os 9, que podem ter times campeões com eles, claro, podem sim, mas o estilo de jogo do time fica muito voltado para esse cara. Ou seja, limita muito e restringe muito o estilo de futebol daquele time.